Pedimos que as luzes do Teu Santo Espírito possa iluminar o nosso coração, para que, conduzidos por esse Espírito, possamos conhecer a vossa verdade. Vós, ó Pai Santo, que reinais pelos séculos dos séculos, com Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, eu não sei se você percebeu, mas o padre e o diácono estão com uma roupa diferente, né? A gente está vestindo rosa. Se você veio ontem, você já sabe o porquê, não é? Porque o período da quaresma, o padre coloca roxo, não é verdade? Mas chega no quarto domingo da quaresma, em que a gente está se preparando já para experimentar a Páscoa do Senhor, está perto e já começa a ver lá longe, despontando a Páscoa do Senhor chegando, e o nosso coração começa a se alegrar. Então rosa não é nem um roxo e nem um branco, mas é esse meio do caminho, onde nós vamos nos vestir de rosa. E esse domingo é conhecido como o domingo da alegria, por isso, porque vai chegando a Páscoa do Senhor, vai se aproximando essa alegria que é viver a Páscoa de Cristo. Mas eu não sei se você lembra os últimos domingos da Páscoa, mas se você não lembra, eu vou te ajudar a lembrar. No primeiro domingo da quaresma, na verdade, nós vimos que Jesus foi conduzido pelo Senhor, pelo Espírito, ao deserto. E ali Jesus foi tentado. E ali também iniciou a nossa caminhada, a nossa trajetória de fé nesse período da quaresma. Depois nós vimos que Jesus anuncia para os seus discípulos que ele precisa sofrer, morrer, subir para Jerusalém para sofrer o sacrifício da cruz e ali padecer pelos nossos pecados. Mas antes ele fala assim: vamos comigo no monte, e lá no monte ele se transfigura. Está lembrado? Depois Jesus volta de Jerusalém, mas a palavra de Deus coloca que Jesus precisava passar pela Samaria e encontrou a samaritana. E ali houve um diálogo de Jesus, no qual Jesus convida aquela mulher a entrar no interior dela, conhecer aquilo que está dentro e trazer para fora a verdade do seu coração. Hoje, a palavra de Deus começa que Jesus passava, caminhava, e no meio do caminho encontra um cego. É interessante nessa passagem que em muitas outras passagens, olha para cá por favor, em muitas outras passagens o cego, o leproso, ele procura Jesus, não é verdade? Aqui é diferente. Aqui Jesus passa e ele olha aquele cego e vai atrás do cego. Mas para a gente entender essa passagem, a gente precisa entender o contexto em que ela está inserida. Porque se você pegar a sua passagem aí, você está com a Bíblia, pode abrir a sua palavra. No capítulo 8 do Evangelho de São João, logo após a passagem da adúltera, em que as pessoas queriam apedrejar aquela mulher, lembra dessa passagem? Jesus fala: não, se ninguém te condenou, também não te condeno. E aí Jesus fala do testemunho que ele dá de si mesmo. Aqueles fariseus começam a falar: quem te valida? Por que você ensina essas coisas? E aí ele fala: eu dou testemunho da verdade, porque eu vim do Pai. Eu sou o enviado do Pai. E aqui está a chave. Jesus, o enviado do Pai, que dá testemunho de si, revela essa verdade do Pai àqueles homens. Mas eles não quiseram ouvir. Aí Jesus faz com esse homem uma coisa bem nojenta, né? Pega a lama, taca no olho dele, para que ele volte a ver. Eu não sei se você deixaria Jesus fazer isso com você, né? Seria meio estranho.
Mas, olhando para essa passagem, nós fazemos memória do livro de Gênesis, no capítulo 2, quando Deus cria o mundo a partir da terra, do barro, do pó. Nós não lemos agora, mas está nessa passagem. Os discípulos de Jesus perguntaram: quem pecou para que ele fosse cego? Os pais dele ou ele? Fofoqueiro, né? Mas Jesus responde: não foi ninguém que pecou, mas foi para que, por meio dele, seja manifesta a obra de Deus. A obra de Deus, o trabalho de Deus. E aqui nós vemos que Jesus, ele inicia uma recriação. O homem é recriado a partir de Jesus. Tudo é refeito a partir de Jesus. Tudo é feito novamente. Uma obra nova é feita a partir de Jesus. Ele, como Deus, oferece a saliva. Ele, como Deus, pega o barro, coloca no rosto daquele homem e inicia uma obra de recriação. Queridos, muitas vezes a gente vai se embrenhando por alguns caminhos, por alguns atalhos que vão levando a gente, conduzindo a gente para algumas furadas, algumas enrascadas. Muitas vezes os nossos olhos vão se tapando. Eu não sei se você já teve essa experiência de que você está afundando tanto no pecado, está se distanciando tanto de Deus, que você começa a ficar surdo à voz do Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência que você vai se embrenhando tanto na distância, no distanciamento de Deus, que às vezes o caminho de Deus não parece ter tanto sentido assim. Às vezes a nossa caminhada não parece ter tanto sentido. E aí, essa palavra de Jesus também é para mim e para você. Isso tudo é para que a obra de Deus seja manifesta. Eu não sei como o seu coração chega hoje a essa missa. Eu não sei como o seu coração chega hoje a essa Eucaristia, a essa Quaresma. Mas tudo que você passa, tudo que você vive hoje, agora, é para que seja manifesta a obra de Deus. Ele quer recriar você. Ele quer transformar a sua vida, usando daquilo que você tem a oferecer hoje para Ele. Sabe, às vezes o nosso coração está cego. Está cego às vezes porque a gente quer ficar cego, né? Amados irmãos, tudo isso que a gente está fazendo na Quaresma, de penitência, de jejum, é para que a gente prepare o nosso coração para Jesus transformar aquilo. Tudo isso é para que seja manifestada a obra de Deus, sabe? A gente está fazendo tudo isso, esse movimento da Quaresma, dentro da gente, para que Deus possa fazer uma obra nova. Eu não sei se você sabe disso, mas nós cremos que o Espírito Santo pode transformar todas as coisas aqui dentro do nosso coração. E a ressurreição de Cristo, ela não quer apenas que nós vivamos, eu posso isso, eu posso aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não. Mas a obra de Deus, começada lá no Calvário, continuada na ressurreição de Jesus, quer que o nosso coração seja configurado ao coração dele. O que a igreja pede para você, nesse período de Quaresma, para fazer jejum, penitência, sabe? É para que você chegue lá na Páscoa e possa ter um coração fértil, um coração, uma terra plana, para que você possa experimentar da novidade de Deus que Ele quer para você, para a sua vida. Deus quer que você seja filho, filha de Deus, e não apenas servo. Deus quer que você seja filho dele. E é interessante, eu não sei se você já viu no livro de Gênesis, a primeira coisa a ser criada no mundo, você lembra? Foi a luz, né?
Mas Jesus fala aqui no versículo anterior, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Tem uma diferença. Agora Jesus recria esse homem, não criando a luz, porque ele é a luz, mas ele mesmo sendo a luz daquele homem. Ele mesmo sendo a luz daquele homem que antes era cego. Agora Jesus quer recriar todas as coisas dentro de nós, nos fazendo olhar, enxergar a sua luz, que é Ele dentro de nós. Está entendendo? Por isso, isso tudo que Deus vem trazendo para a gente, fazendo você trabalhar. Sabe, no domingo passado em que a gente falava, aquilo que está dentro, Ele quer remexer, Ele quer fazer nova. Sabe, aquilo que incomoda o nosso coração e a gente percebe que não é aquela coisa toda que a gente pensa que é, sabe? Ele está mexendo isso tudo aqui, para te fazer um homem, uma mulher nova, a sua imagem e semelhança. E aqui, esse homem é curado pelo Senhor, é tocado por Ele, mas algo acontece. Aqueles que estavam ao redor continuam sem acreditar. Aqui há um embate entre a cegueira espiritual e a cegueira daquele cego que foi curado. Você é chamado a ter uma vida nova, a partir da ressurreição de Jesus. Mas preste atenção, olha para cá. O mundo continua sendo cego. As pessoas ao nosso redor, às vezes, pode ser que continuem a ser cegas. Pode ser que na nossa vida hajam desafios que vão nos ser colocados por pessoas cegas. Pessoas que não querem ver agir a Deus. E pode fazer o que você for, mas isso não vai mudar. Nós vemos aqui na passagem que aqueles homens perguntaram, nós duvidamos do sinal que Jesus fez. Primeiro duvidaram que aquele homem era o cego mesmo, né? Você é o cego de verdade? É cego mesmo? Aí perguntaram para os pais dele lá, né? Os pais dele tiraram o corpo fora, ele é maior de idade, ele sabe responder. Perguntaram para ele, eu sou o cego mesmo, pelo amor de Deus, eu sou o cego, né? Vamos parar com a história. Depois perguntaram, olha, mas como isso? Quem é esse homem? Você pode explicar tudo, você pode falar todas as razões da sua fé, mas quem não quer ver, não vai ver, e não é para ver mesmo, sabe? A graça da luz de Deus é para quem quer abrir o coração, para quem quer abrir o coração à verdade, e Ele vai revelando a quem quer e deseja a luz da verdade. Ele vai revelando a quem quer e deseja a luz de Deus. E é interessante que esse homem faz um movimento contrário ao da samaritana. No domingo passado, Jesus colocava a samaritana num diálogo em que ele ia colocando, caminhando para dentro do coração dela. Para dentro do coração dela. E revelando quem ela era. Ia falando, você, na verdade, não tem esposo. Eu te conheço. Aqui Jesus faz um movimento contrário. A partir daquele sinal, a partir daquela nova criação, ele vai revelando quem ele é. E aí o cego começa a falar, esse homem me curou. Esse profeta me curou. Esse homem de Deus me curou. E ele termina adorando a Jesus. Se prostrando por terra e adorando a Ele. Queridos, dar razões na nossa fé não é falar um monte de coisa para todo mundo, mas é com a nossa vida adorar a Ele, transformar a nossa vida em adoração, transformar a nossa vida em ação de graças, transformar a nossa vida em verdadeiramente filhos e filhas de Deus, vida de filhos de Deus. Esse é o desafio.
Essa é a proposta de Deus para a gente hoje. Transformar o nosso coração, a partir até mesmo daquilo que vem para nos provocar. Deixa vir nos provocar. E aí nós vemos, no capítulo anterior, quem é que te dá testemunho? Jesus é tão misericordioso, que faz com que um cego dê testemunho dele. Ele é um profeta, ele é Deus. Percebe? Todos os caminhos vão ser apresentados para o Senhor para nos levar ao céu. Mas é preciso que o nosso coração esteja escancarado, aberto, rasgado. Queridos crismandos, não importa o quão é interessante a sua crisma, não importa o quão interessante é a didática do seu catequista, se você não tiver o coração escancarado, rasgado para Deus, não servirá de nada, você vai continuar cego. Mas aqui, a adoração leva aquele homem a reconhecer quem Jesus é. E aí não termina aqui. Aquele homem sofre consequências. Ele é expulso da comunidade. Ele falou que Jesus era, um profeta, ele tinha feito aquela obra, e ele é expulso da comunidade, excomungado. Deixa eu te contar um segredo, quem era excomungado naquela época perdia tudo, não tinha mais nada, não podia nem ser recebido na cidade, e aquele homem foi excomungado. E aqui nós vemos o movimento de Jesus. Ele apenas não cura aquele homem, ele apenas não dá a luz que é ele para aquele homem, mas traz para perto e o insere na sua vida, na sua comunidade. Eu não sei se você lembra qual é o salmo que cantamos hoje. Você lembra? O Senhor, exato, o Senhor é o pastor que me conduz, não é? Deixa eu te contar um segredo. O capítulo seguinte é o discurso de Jesus, bom pastor. Jesus, bom pastor, que pega aquele homem que foi expulso por causa da sua verdade e insere na sua vida, na sua comunidade. E aqui nós vemos a segunda leitura que fala: vós sois filhos da luz. Agir como filhos da luz. Jesus não cura o nosso coração para nos deixar solto aí, mas você faz parte de uma família, você faz parte de uma comunidade, você faz parte de um rebanho que tem um forte pastor, que tem um único pastor, que tem um santo pastor, que quer te fazer santo, como ele é santo. Por isso, essa história de seguir a Jesus sem caminhar com ele, seguir a Jesus sem comunidade, isso não é do Evangelho, não é. Se você acha que eu te desafio a me mostrar, mas não é. A palavra de Deus é clara. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e vão atrás de mim. Ou seja, ser curado por Deus, curar a cegueira que está aqui, prejudicando a gente, e caminhar com Ele. Isso é a garantia da vida eterna. Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é o pastor. Somos um só rebanho, somos um só coração, somos uma só família. E o que devemos fazer? Adorá-lo. E com a adoração, o nosso coração vai se transformando, se transformando, se transformando. Querido, querida, você quer conhecer
e saber como você vai se levantar de muitos desafios na sua vida, adore ao Senhor. Se prostre diante dele. Se prostra diante dele e não diante de outra coisa. E tenha ele como seu pastor. Ele nos consagra com o seu óleo. Ele nos dá vida. Que o nosso Deus possa nos fazer santos como Ele é santo. E que nessa noite você possa ter um encontro com o Senhor, o Cristo, o bom pastor do rebanho, que tira a nossa cegueira, que tira o pecado do mundo e nos traz a vida, e vida em plenitude, nos traz a luz, a salvação e a graça, e que nessa noite possamos adorá-lo em espírito e em verdade, e sempre, sempre, sempre levar a nossa adoração a Ele. E no dia da Páscoa cantarmos o nosso aleluia, que não seja somente um aleluia da boca para fora, que não seja somente um comer chocolate, ou voltar a comer aquilo que eu não estou comendo, não, mas que seja uma transformação de fato, e colhamos o fruto da ressurreição de Cristo, durante toda a nossa vida, porque Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa ressurreição, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa alegria. E por mais que ainda esteja o roxo da quaresma, por mais que nós vamos enfrentar agora o sofrimento, a ausência do pastor, porque vai doer a ausência do pastor, mas que antes, no 7º dia, Deus descansava. Agora no sábado, no 7º dia, Deus trabalha para que você tenha vida, vida em plenitude, vida em abundância, vida verdadeira, que brota da cruz de Cristo, que passa pelo sepulcro e traz vida ao seu coração. Agora, querido, se coloque de pé, por favor. E vamos juntos adorar ao Senhor, erguer a Ele a nossa adoração, a nossa ação de graças, o nosso louvor. Nós começamos essa celebração louvando a Deus, e eu convido você a continuar a louvar, exaltar, glorificar. Vai falando palavras ao Senhor, vai rasgando o teu coração nessa noite, e já vendo a ressurreição de Cristo despontar lá na frente, nós queremos te adorar como igreja, como comunidade, como irmãos. Deus, vem sobre nós com a tua graça, com o teu Espírito, com a tua luz. Nós queremos mais de ti, queremos te entregar tudo, 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 tudo. Recebe o nosso coração nessa noite, recebe o nosso coração. Cante essa canção. Aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Proclame os filhos. Já estão chegando. Agora é o rebanho do bom pastor. Agora somos dois ou três. Cante forte, encontro meu coração. Encontro meu coração disposto a queimar. Canta forte, igreja, todos os versos. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Teu reino, falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é
voz da igreja, só tu és santo. Só tu és. Só tu és santo, Deus. Só tu A és. tua igreja te adora. Oh, não há. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa. Proclama. vou Pede ao pedir. Senhor. Deixa eu ficar nesse lugar todos os Dias. Uma coisa, Deus. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Nós adoramos. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz Nós fogo aos somos, teus nós somos. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, Deixa Deus. queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa, vai. Uma coisa vou pedir. Deixa. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha Querido, vida. Um spoiler. Na semana que vem nós vamos ler a passagem de Lázaro que sai da sepulcro, que sai da sepultura, e vamos iniciar o caminho da morte do Senhor. Que nessa Páscoa, nesse tríduo pascual, seja diferente na sua vida. Que você passe pelo sepulcro com o Senhor e possa cantar o aleluia com o coração e com a vida. Com o coração e com a vida. Com o coração e com a vida. Isso que eu desejo para você. Isso que eu desejo do fundo do meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Professemos nossa fé. Creio